O nosso grupo irá falar um pouco sobre o coordenador pedagógico como formador. Um dos mais importantes papéis do profissional é formar os professores de acordo com o projeto pedagógico da escola, usando os princípios didáticos que pautam a instituição. É sempre estimulante falar sobre o coordenador pedagógico, ou CP, como nos referiremos ao profissional. O coordenador atua como elo entre a escola e a família, entre professores e seus diferentes projetos. É fundamental para construir ambientes e práticas educativas ricas e geradoras de aprendizagem para todos que convivem na escola. O trabalho do coordenador é fazer com que a equipe de professores seja colaborativa, as crianças aprendam e as famílias participem do projeto educativo da escola. Ser coordenador na escola contemporânea é, portanto, um desafio, porém muitos têm conseguido atingir esses objetivos em escolas de todo o país, o que lhes traz muita satisfação. Para auxiliar os professores, o coordenador compreende as competências e saberes específicos de cada faixa etária. Quem atua na educação infantil, por exemplo, entende que a organização dos ambientes, educação e cuidados são indissociáveis nesse estágio. Assim, orienta os professores a respeitar as formas de conviver e aprender das crianças pequenas. Nos primeiros anos do ensino fundamental, o coordenador precisa se atualizar e conhecer as teorias e práticas de alfabetização. Dessa maneira, capacita sua equipe para construir nas crianças comportamentos de leitores e escritores. Nos anos seguintes do ensino fundamental, o coordenador continua organizando situações para discutir os processos de ensino e de aprendizagem, as didáticas de cada disciplina e a interdisciplinaridade e avaliação dos alunos. O CP leva a equipe docente a refletir e chegar a acordos sobre esses pontos. Em todos os anos, o coordenador tira dúvidas das famílias e media sua relação com a escola, faz contato com a comunidade, organiza eventos significativos para o calendário e auxilia o diretor nos diferentes aspectos de gestão. Nesse texto, frisaremos a importância do papel formador do coordenador pedagógico. Abordaremos os seguintes aspectos-chave: a função do CP dentro de uma perspectiva didática de gestão, a relação entre o projeto de formação da equipe docente e o projeto pedagógico da escola, e, por fim, a importância de planejar o uso das reuniões formativas. Neste último tópico, abordaremos as boas pautas de trabalho e estratégias formativas que realmente levam à qualificação do trabalho e, consequentemente, do cotidiano dos alunos. Congruência entre a formação de professores e o ensino aos alunos. Tenho trabalhado com a ideia de que a forma como o cotidiano escolar é gerenciado sempre ensina algo, não apenas às crianças, mas a todos os que convivem na instituição de ensino. A maneira como os gestores fazem as escolhas, tomam decisões e organizam as situações educativas sempre indica para a comunidade escolar maneira de escolher, aprender e ensinar, conviver, dialogar, resolver problemas e conflitos. Um dos princípios mais importantes para a formação de professores é o isomorfismo entre a formação do professor e a maneira como a situação de ensino e aprendizagem dos alunos são organizadas na instituição. Um dos pedagogos a defender essa necessidade é Carlos Garcia no livro Formação de Professores para uma Mudança Educativa. Cada nível educativo tem possibilidade e necessidade didática diferentes, afirma o autor. No entanto, na formação de professores é muito importante a congruência entre conhecimento didático do conteúdo e o conhecimento pedagógico, transmitindo e a forma como esse conhecimento é transmitido completa. O que se vê, portanto, é uma homologia de processo entre as situações formativas dos professores e dos alunos. Se desejamos e pressupomos que as crianças sejam protagonistas e ativas na construção do conhecimento, precisamos assumir que o professor também será. Necessitamos de práticas formativas reflexivas e não meramente transmissíveis. Por exemplo,
É importante planejar situações de formação em que os sujeitos, professores, não sejam colocados apenas para ler, ouvir sobre uma teoria, mas também para operar, dialogar com ela e questioná-la, iluminando sua prática. A simples leitura do texto não dá conta de resolver situações desafiadoras. Está longe de contemplar os processos de transformação real de prática ou atitude docente, nem sempre curtos. Como então devem ser as práticas formativas dos professores? O pesquisador da Universidade de Lisboa, Rui Canário, detalha o assunto no artigo Gestão da Escola. Como elaborar um plano de formação? Escreve o autor. Dar um sentido estratégico à formação significa fundamentalmente três coisas que implicam o abandono de uma perspectiva de curto prazo. A primeira consiste em passar da lógica do programa de ações para a lógica do dispositivo permanente de formação, cuja chave é a diversidade, e, portanto, a capacidade de superar o programa de formação, integrando-o. O funcionamento dos órgãos coletivos dos professores ou a existência de um centro de recursos surgem como elementos fundamentais do dispositivo. A segunda corresponde a pensar a formação não em termos de conhecimentos a transmitir, mas sim por referência a problemas a resolver. A terceira materializa-se numa perspectiva de duração longa, traduzida por modalidade de planejamento plurianual. O princípio do isoformismo, ou da homologia de processos, também se aplica aos instrumentos metodológicos. Assim, os planos de formação e as pautas de encontros formativos, propostas pelos coordenadores, devem ter relações com o planejamento de atividades e projetos desenvolvidos pelo professor. Todas essas situações de ensino e aprendizado devem ser pautadas por princípios e valores usados no ensino dos alunos: a escuta, a consideração de hipóteses, a construção ativa de conhecimento e o trabalho em grupo. O projeto de formação dos professores caminha junto do projeto pedagógico da escola. Ainda é um desafio para muitos coordenadores pedagógicos criar situações formativas para os professores, entendendo a formação como um processo contínuo e materializar seu plano de formação para aquela equipe. Os coordenadores precisam entender que seu papel é muito mais do que auxiliar os professores a resolverem problemas pontuais. O CP é o profissional que dá sustentação ao projeto pedagógico da escola, por meio da formação de docentes. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil definem o conceito de projeto pedagógico. É o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educadas e cuidadas. Afirma o item 5 do documento. O parecer também afirma que é na execução do projeto pedagógico que as instituições ordenam seu currículo, entendido como as práticas educacionais organizadas em torno do conhecimento e em meio a relações sociais que acontecem nos espaços institucionais e que afetam a construção das identidades das crianças. O coordenador coopera com um projeto pedagógico organizando uma rotina formativa, capaz de explicitar problemas e desafios, promover o compartilhamento de práticas e a resolução de problemas, qualificar as experiências de aprendizagem e de convivência dos alunos. É a meta que deve nortear essa rotina formativa. E sempre que nos perguntarmos o que desejamos que as crianças aprendam ou que aspectos da prática com elas queremos qualificar, será possível estabelecer um paralelo sobre o que os professores deverão aprender para alcançar a qualificação. É essa a ideia do encadeamento formativo presente no material de formação. A elaboração de pautas de encontros formativos da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo. O exemplo de cadeia formativa acontece quando o coordenador pedagógico e os professores de uma escola
percebem que a avaliação não oferece dados sobre a sua aprendizagem real. É preciso refletir sobre as causas dos problemas, entender o que poderia ser melhorado e, assim, transformar as formas de avaliação utilizadas. Daí decorrem as perguntas: o que os professores precisarão saber, sobre o que deverão refletir e o que deverão estudar para introduzir formas mais efetivas de avaliação? Voltamos então ao coordenador pedagógico. O que deverá saber, estudar e contemplar para promover essa mudança? A qualidade das experiências dos alunos, suas interações e aprendizagem deve ser sempre o ponto de partida para escolher o foco dos projetos de formação de uma equipe. Por isso, a decisão sobre a rotina não deve ser tomada apenas com base em desejo pessoal do coordenador, ou mesmo na vontade, mesmo que muitas vezes legítima, da equipe de professores de estudar alguma temática específica. Como transformar reuniões formativas em encontros mais eficientes? Sendo assim, como o coordenador pedagógico pode envolver a equipe no processo de decisão no foco do seu trabalho? E como pode organizar as situações de formação para que elas realmente contribuam para qualificar os processos de aprendizagem professor-criança? Em primeiro lugar, é preciso manter encontros formativos regulares, durante os quais a equipe docente construa os hábitos de investigar, discutir e problematizar suas práticas pedagógicas. É preciso transformar em oportunidades ricas de trabalho as reuniões pedagógicas, encontros de formação ou quaisquer outros momentos destinados ao encontro da equipe docente. O coordenador deve usar estratégias formativas como a devolutiva a registros, a tematização de práticas e a dupla conceitualização. Não será difícil receber a ajuda dos professores para decidir os focos da formação quando eles perceberem que os espaços formativos são privilegiados e têm como principal objetivo qualificar as práticas e as relações com as crianças. Mas não basta ouvir que os docentes desejam privilegiar em seu estudo. É preciso observar se o foco é pertinente, tem relação com o projeto pedagógico e permite melhorar as aprendizagens dos alunos. Para decidir os temas, o coordenador pode primeiro compartilhar com o grupo o seu diagnóstico prévio das necessidades formativas da equipe. Também pode explicar as conquistas da escola no trabalho com a linguagem ou disciplina escolhida como foco de plano da formação. E, por fim, pode apresentar quais desafios surgem a partir dos documentos curriculares oficiais ou da própria escola. O próximo passo é planejar cuidadosamente o trabalho das reuniões de formação. Para preparar as pautas, o coordenador deve pensar com antecedência em algumas questões: quantos encontros serão necessários, quem participará deles, como garantir que as vozes de todos sejam ouvidas, que estratégia usar para vencer a resistência de alguns professores para compartilhar práticas que a equipe necessita rever e discutir. Como se vê? Recorremos mais uma vez ao princípio da homologia de processos. Da mesma maneira que o professor precisa planejar boas atividades para os seus alunos, o coordenador necessita planejar com antecedência a discussão e os aprendizados dos docentes. Uma pauta bem planejada dá ao coordenador pedagógico clareza sobre os seus objetivos para cada encontro e estratégia formativa usada. Além disso, releva o cuidado e a atenção do formador com o seu grupo de professores. Por isso, uma boa pauta reitera a importância e o sentido dos espaços formativos explícita para os professores que a proposta do encontro é o fruto do cuidadoso planejamento. Quando revela seus objetivos de trabalho, o formador convida cada professor a se responsabilizar pelas as atividades da qual participa. Em resumo,
Essas são características de uma boa pauta. Explicita claramente os objetivos e conteúdos do encontro. Define estratégias de formação com base nos objetivos. Dessa maneira, a coerência, as estratégias contemplam os conteúdos levantados e possibilitam que o grupo atinja todos os objetivos. Enuncia de forma precisa e inteligível os problemas a serem trabalhados. Dimensiona e explicita bem o horário de cada encontro. Isso possibilita que o grupo se torne-se corresponsável por gerir o tempo. Com essa reflexão, espero ter ajudado a equipe escolar a compreender o papel do coordenador pedagógico na escola contemporânea. Também espero ter fortalecido essa figura, iluminando sua importância na construção de um ambiente educativo mais coerente, democrático e gerador de aprendizagens para todos.